Para falar do diagnóstico, não é muito diferente da dependência química, tá? Tem que haver sempre uma preocupação excessiva com os jogos de internet. A criança tem que ter, o adolescente ou o adulto, ele apresenta sintomas de abstinência quando ele não está jogando, quando ele interrompe ou reduz as horas de jogatina. E aí vai apresentar ansiedade, tristeza, irritabilidade, tal qual a dependência química, tá? Além disso, há uma necessidade de aumentar o tempo de jogo para obter aquela mesma sensação que ele tinha antes, que a gente chama de tolerância. Há também tentativas sem sucesso de parar ou reduzir o jogo, perda de interesses em hobbies e outras atividades que eram prazerosas, o uso excessivo contínuo dos jogos, apesar de ter consequências negativas, mente para os outros sobre o tempo gasto jogando, usa o jogo para aliviar sintomas negativos ou ansiedade e culpa, e perder ou arriscar oportunidades importantes devido aos jogos. Para formular esse diagnóstico, é necessário pelo menos 5 critérios no período de 1 ano. Ele está incluindo naquelas condições especiais para pesquisas futuras, não é utilizado na prática clínica, tá, pessoal? Ele está naquela mesma seção, por exemplo, da dependência de cafeína. E essa condição limita-se somente a jogos, apesar de ser bastante semelhante com outras dependências comportamentais. Não é incluído o uso problemático de internet, jogos de azar online, no caso, o jogo de tigrinho, uso de mídias sociais ou smartphones. Tá? Essa condição pode incluir jogar na internet ou com outras pessoas ou sozinho, e esse diagnóstico já está incluído na CID-11. Adolescentes com transtorno depressivo têm um risco maior de desenvolver dependência de internet. Da mesma forma, aqueles com dependência apresentavam risco elevado para os transtornos depressivos. Tá? A dependência de internet ela teve um efeito muito mais forte sobre o risco de depressão do que o contrário, o que mostra essa relação fortemente recíproca, e quer dizer o quê? Que é mandatório você tratar ambas condições de uma forma integrada. Lembrando também que a gravidade da dependência de internet está associada a um maior risco de depressão e ideação suicida, especialmente naqueles que têm depressão severa. Partindo para o Internet Game Disorder, você pode perceber que não houve tanta alteração assim. Tá? Nessa meta-análise que reuniu 92 estudos em 25 países, a faixa etária predominante foi dos 15 aos 25 anos, o que vai englobar, geralmente, os adolescentes e adultos jovens. 70% a 90% são do sexo masculino e 1 em cada 3 apresentavam depressão. Então, pessoas com Internet Game Disorder têm mais ou menos uma prevalência de 33%, tá? Uma estatística bastante alta. Isso demonstra a importância de você integrar o manejo dos sintomas depressivos em programas de intervenção voltada para o Internet Game Disorder. Se a gente for levar em consideração a ansiedade, também não foi muito diferente. Tá? A ansiedade social, solidão e isolamento social podem levar ao desenvolvimento e manutenção do uso problemático de internet. O isolamento social ele é um fator de risco, tá? Especial para o desenvolvimento do Internet Game Disorder. Então, ele é um importante preditor positivo. Uma coisa interessante é que esses estudos tiveram, vocês podem perceber, vários instrumentos diferentes. Né? Por ser uma meta-análise, se eu tenho um alto grau de heterogeneidade entre os estudos, a gente teria resultados diferentes ou discordantes. Mas uma coisa interessante é que os resultados mostraram adoções de comportamentos, de padrões de comportamento semelhantes. Então, apesar de eu ter estudos diferentes, todos mostraram, né, um padrão mais global, né, com comportamentos bem definidos e bem semelhantes entre todos os participantes. Para tratamento, a gente tem que falar principalmente dos pontos-chave que eu citei para vocês. Primeiro, né, que a gente falou, adolescentes que têm Internet Game Disorder apresentam uma busca por novidades aumentadas, ou seja, eles têm uma preferência por recompensa imediata. Além disso, apresentam uma baixa esquiva ao dano, que é aquele padrão de assumir risco, né? Você enfiar a cara ao invés de pensar antes. E, para isso, o que a gente tem que fazer, então? Intervenções terapêuticas focadas em regulação do risco e autocontrole, né? Ou seja, treinamento em regulação emocional, o que a gente vê estudos mostrando o benefício da terapia cognitivo-comportamental, especialmente a DBT. Outro ponto-chave, a gente tem que falar do isolamento social. Eu falei com vocês que isolamento social é um forte preditor de risco para o Internet Game Disorder.
Então, a partir daí, o que você vai ter que fazer é o treinamento de habilidades sociais, terapia de exposição e reestruturação cognitiva, saber por que aquele jovem ele fica no quarto parado, não quer sair de casa, quais pensamentos que tem, quais distorções cognitivas que ele tem que levam a ter aquele comportamento. A abordagem familiar, eu falei com vocês que é primordial, até porque também a gente sabe que os pais influenciam no comportamento do jovem, desde a regulação da internet, desde a motivação ao tratamento. E vocês também lembram, como eu falei, que parentalidade ruim e desarmonia familiar são fatores de risco. A partir daí, então, o que a gente vai ter que fazer, o nosso alvo vai ter que ser tratar a família, psicoterapia familiar e psicoeducação dos pais. E aí é o que eu tenho que falar com vocês. Falar, olha, ter aquela definição de limite, falar claramente com o seu filho, uma comunicação bem aberta, não pode haver mentiras, né? Você tem que ser bastante assertivo com o seu filho e, claro, incluir os pais como parceiros ativos no tratamento. A partir daí, quando a gente consegue isso, você tem uma maior aderência ao tratamento e uma menores taxas de recaída. Prevenções, né? A partir de programas escolares demonstraram potencial. O tratamento de comorbidades é fundamental, mas eu diria que é uma condição sine qua non para você tratar o Internet Gaming Disorder. Infelizmente, a farmacoterapia tem evidência limitada em adolescentes. Adolescentes são metabolizadores rápidos e não respondem aos tratamentos convencionais. O Protect Plus foi um programa alemão que combinou psicoeducação, treino de autorregulação, estratégias cognitivas e apoio familiar. E houve melhoras na regulação emocional, na autoestima e funcionamento social do adolescente. Esses efeitos se mantiveram a médio prazo ao longo de 12 meses. A farmacoterapia tem evidência limitada. É verdade. Não quer dizer que não exista. Em 2 revisões que a gente encontrou, mostrou-se que a bupropiona foi eficaz. Uma das facetas da impulsividade é o traço sensation seekers. Esses pacientes são buscadores de sensações. A bupropiona, por aumentar o aporte de dopamina, provavelmente cessaria aquele desejo, aquele craving pelo jogo. Então, ela mostrou-se eficaz em alguns artigos, na redução do craving, na quantidade de horas jogadas e no tratamento dos sintomas depressivos associados em 7 estudos. Ela teve maior eficácia quando associada à terapia cognitivo-comportamental. Em comparação com o estalopram, ambos foram efetivos no Internet Game Disorder, quanto no tratamento da depressão, mas a bupropiona mostrou-se melhor na atenção e na impulsividade. Os inibidores de captação de serotonina, como fluoxetina, escitalopram e paroxetina, mostraram redução dos sintomas de Internet Game Disorder e melhora dos sintomas depressivos e ansiosos. Aqueles que apresentavam comorbidade associada com TDAH responderam bastante bem a metilfenidato e a atomoxetina.